Podem se sentar, meus amados irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler os versos 1 a 7. Filemon, versos 1 a 7. Na carta de Filemon há apenas um capítulo, por isso nós citamos apenas os versos. Filemon 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Bendito Pai, aqui como tua família, nós cantamos louvores ao teu nome, e como família tua também, ó Pai, nós nos curvamos agora aos teus pés, nós nos assentamos aos teus pés para ouvir a instrução da tua palavra. Dá, Senhor, que ela caia como boa semente, ó Deus, em corações preparados por ti mesmo. Corações dispostos, Senhor, a ouvir, a aprender e a praticar, ó Pai Santo. Pai, desejamos cada vez mais que a nossa unidade seja algo verdadeira, e é a tua palavra, Senhor, é ao redor da tua palavra que ela acontece. Por isso, Senhor, por meio do teu Espírito, ilumina o nosso coração nessa hora. Nós rogamos o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar hoje, então, esta pequena série. Na verdade, são apenas 2 mensagens nesta carta de Paulo a Filemon, e é importante, como acontece quando nós abordamos ou expomos todo um livro, nós entendermos qual seja o contexto mais geral desse livro sobre o qual nós meditamos. A gente pode considerar Filemon quase como que um bilhete do apóstolo Paulo. Muito provavelmente Paulo envia essa carta a Filemon junto com outras 2 cartas que ele envia à mesma região, Efésios e Colossenses. Essas 2 outras cartas, é claro, elas são muito mais substanciais teologicamente. Nós cantamos até parte aqui de Colossenses na liturgia. Mas Filemon tem um tom muito mais pessoal do apóstolo Paulo. Ainda assim, você não deve diminuir a importância desta pequena carta, porque ela é um tesouro, na verdade, um tesouro para falar para nós a respeito de amizade, de reconciliação, de unidade dentro do corpo de Cristo que somos nós, a igreja. Esta carta é uma das chamadas cartas da prisão, cartas que Paulo escreve enquanto ele estava preso em Roma. A hipótese majoritária aqui é que Paulo estava preso lá em Roma, como eu acabei de dizer, conforme você pode ler lá no final do livro de Atos. A primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, não a segunda, porque a segunda prisão provavelmente foi a prisão que resultou na sua morte, que terminou com o seu martírio. Na outra ponta desta carta, se numa ponta está o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, na outra ponta está Filemon. Nós não sabemos nada, não há mais nada no Novo Testamento a respeito desse homem, Filemon, além daquilo que é dito aqui nesta carta. O que se pode saber é que Filemon era muito provavelmente um homem de boa situação econômica, era morador da cidade de Colossos, na Grécia, para onde vai a carta aos Colossenses, e naquela época a igreja ela não se reunia em espaços como este aqui em que nós estamos, ou como nós vemos comumente nas igrejas por aí, mas a igreja se reunia majoritariamente nas casas. A casa de Filemon, então, era onde se reunia uma destas igrejas domésticas. A estrutura desta carta aqui é a mesma que você vê nas cartas do apóstolo Paulo. Existe uma saudação, existem ações de graça, e existe uma oração, o corpo da carta com o assunto e depois a despedida com algumas recomendações práticas. Hoje, nós vamos nos ater nessas 2 primeiras partes.
Vamos ver a saudação do apóstolo Paulo e vamos ver o cumprimento que Paulo faz a Filemon e sua casa e também as suas ações de graças, acompanhadas de oração. É isso que nós vamos nos deter hoje, esses 7 versículos que nós acabamos de ler. Todas as cartas, meus irmãos, do Novo Testamento são escritas com uma finalidade específica. Em algumas delas, nem sempre a motivação é muito clara para nós, como acontece, por exemplo, na carta aos Romanos. Nós não temos muita certeza de qual era a motivação aos Romanos. Em outras cartas, como por exemplo 1 aos Coríntios ou esta, a motivação é muito mais evidente. Mas qual é a situação que move o apóstolo Paulo a escrever a Filemon, então? Na época de Filemon, era comum que as famílias possuíssem ao seu serviço alguns escravos. É importante aqui a gente dizer que a escravidão daqueles dias de Paulo e de Filemon era muito diferente daquela escravidão, da escravidão negra, que se viveu entre os séculos XVI a XIX, principalmente na colonização da América. Era bem diferente o conceito de escravidão. Os senhores de escravos, eles tinham sim direitos a punir e até direito de vida e morte sobre os seus escravos, mas os escravos eram titulares de alguns direitos. Por exemplo, o direito de serem tratados com dignidade. Os escravos era parte da lei romana que os escravos fossem tratados de uma maneira digna. E até mesmo que os escravos recebessem dos seus senhores o estímulo para que eles se livrassem do seu cativeiro. Muitas vezes, os escravos eles terminavam sendo tratados até como parte da família. É importante dizer também que a Escritura, ao contrário do que muitos a acusam, não endossa a escravidão. A Escritura jamais endossou a escravidão. Ela simplesmente lida com os fatos tais quais eles se apresentam à sua época. Nós vemos aqui a paciência de Deus em ação em relação à escravidão. Além do mais, na sua soberania, na sua sabedoria, Deus sabia muito bem que instituições como poligamia, como escravidão, elas estavam com os seus dias contados. Por quê? Por causa da aplicação do Evangelho. A aplicação do Evangelho em todos os contextos da vida social se feriria de morte a esse tipo de instituição. O Evangelho, meus irmãos, é uma palavra que muda, é a palavra que muda não apenas as pessoas, não apenas os indivíduos, mas o Evangelho ele transforma também as instituições e as mentalidades. Bem, com isso em mente, então nós voltamos à casa de Filemon. Esse homem piedoso possuía um escravo chamado Onésimo. Nós não sabemos exatamente como, mas de alguma maneira Onésimo causou um prejuízo ao seu senhor. É possível que Onésimo se tratasse de um escravo fugido, simplesmente um escravo que fugiu do seu senhor. Outros intérpretes vão sugerir que Onésimo ele causou algum tipo de prejuízo material de importância ao seu senhor, e então, com medo da punição, ele fugiu. Nós sabemos, se a casa de Filemon abrigava uma igreja doméstica, Onésimo já havia ouvido do evangelho ali. Mas a conversão de Onésimo não acontece na casa de Filemon. Ela vai acontecer, na verdade, de um modo inusitado. Por quê? Porque Onésimo precisava de alguém que intercedesse por ele diante do seu senhor. E ele, de uma maneira bastante astuta, ele vai procurar alguém por quem o seu senhor tinha uma grande admiração, um grande respeito. Foi pedir uma forcinha, então, ao apóstolo Paulo. É assim, então, que Onésimo chega onde Paulo se encontrava. Paulo, você deve se lembrar do livro de Atos, ele se encontrava preso em uma casa em Roma. Ele não estava numa prisão comum. Havia sido autorizado que ele ficasse detido numa residência, e ali é que Onésimo o encontra, e ali ele ouve mais uma vez do Evangelho, agora pela boca do apóstolo. E não é porque a palavra do apóstolo tem mais poder do que aquela que Arquipo, que provavelmente era o pastor da casa, da igreja doméstica que se reunia ali na casa de Filemon, não é que a palavra do apóstolo tivesse mais poder, mas é porque, segundo a vontade do Espírito de Deus, é ali que o toque do Espírito acontece e Onésimo se converte. Ele se converte enquanto ele está fugindo e está ali abrigado por Paulo. Onésimo, então, passa a servir Paulo. Passa a atender Paulo nas suas necessidades. Mas a situação é problemática.
Paulo está abrigando um escravo fugido. E consequências sérias podiam sobrevir ao apóstolo por causa disso. Então, já que Paulo iria mandar uma carta à região ali onde se encontrava Filemão, ele envia também esta carta junto com Onésimo. Onésimo está no grupo que vai levar a carta. Então, e é uma carta que intercede então a favor do escravo. Essa é a situação. O que é que Paulo esperava de Filemão? Nós vamos ver hoje e na próxima semana o que Paulo esperava, mas em resumo, Paulo esperava que Filemão acolhesse Onésimo. Não apenas como um escravo, mas como um irmão na fé. Note aqui então o evangelho rompendo com a escravidão. Receba Onésimo, não apenas como seu escravo, mas como seu irmão na fé, diz Paulo nessa carta. E se não fosse pedir muito, manda Onésimo de volta, porque ele está sendo útil aqui para mim. Guarde essa palavra, hein? Útil. Ela vai ser útil perdoa a redundância, mas ela vai ser útil para nós na semana que vem. Até o momento em que envia essa carta, e esse é um detalhe importante, Paulo não conhecia Filemão pessoalmente. Mas a fama de Filemão já havia chegado aos ouvidos do apóstolo. Filemão dá a Paulo um motivo de gratidão a Deus. E isso por duas razões. A primeira razão por que Paulo agradece a Filemão, você pode ver aí no verso 4, é a fé de Filemão em Jesus Cristo. Filemão é um crente. Ele realmente crê no Senhor Jesus. Ele consagrou a sua vida ao Senhor Jesus. Paulo dá graças a Deus, porque ele havia ouvido da fé de Filemão. E Paulo também agradece a Deus pelo amor que Filemão tinha por todos os santos. Quando a graça de Deus nos alcança, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, operando através da palavra, converte o nosso coração, não é apenas que nós nos reconciliamos com Deus, mas nós nos reconciliamos também uns com os outros. E eu e você passamos então a fazer parte de uma só família na fé. Uma família em que todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor como nosso Pai. Bem, dito isso, vamos considerar como família de Deus quais são as marcas de amor e fé de um cristão amado por Cristo e pelo seu povo. Quais as marcas de amor e de fé de um cristão amado por Cristo e pelo seu povo? Nesse texto nós podemos perceber que são três as marcas: cooperação, coerência e consolo. Cooperação, coerência, consolo. A primeira das marcas é a cooperação, que você pode observar nos versos 1 a 3 do nosso texto. Geralmente, a maneira como Paulo refere a si mesmo nas saudações das suas cartas traz sempre alguma coisa ligada ao conteúdo da carta em si. E nessa carta aqui não é diferente. Paulo se apresenta aqui como o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele é um prisioneiro de Cristo no sentido de que ele está preso por conta da sua fé, por conta também do seu ministério. Mas se nós pararmos para pensar, Paulo também é um prisioneiro de Cristo. Isso quer dizer que não são os homens que estão mantendo Paulo cativo, e ele tem consciência disso. É o próprio Jesus quem mantém Paulo cativo. Não apenas porque Jesus permite que Paulo continue na prisão, mas porque Jesus cativou a Paulo de uma tal maneira que Paulo não pode mais conceber uma vida que não seja uma vida vivida a serviço do Senhor. Paulo é um prisioneiro do próprio Cristo. Um verdadeiro crente, meus irmãos, é alguém que não vive para si mesmo. Um verdadeiro crente, ele não vive para fazer a sua própria vontade. O verdadeiro crente vive para servir a quem o comprou pelo seu sangue. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos servos de Cristo. Filemão é tão servo quanto Onésimo. Como servo, Filemão não tem outra opção senão perdoar, senão acolher a quem Jesus igualmente salvou pela sua obra. Filemão não tem outra opção. Paulo também não se apresenta aqui como um apóstolo. Repare, em outras cartas você vai ver Paulo se apresentando como um apóstolo. Aqui não.
E isso é alguma coisa que a gente deve atentar também. Paulo não é apenas um servo de Cristo, como também ele é um conservo de todos os santos. Paulo podia simplesmente, por causa da sua autoridade como apóstolo, chegar para Filemão e dizer: Filemão, faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou ordenando. Mas Paulo prefere falar a Filemão como um irmão. Como um irmão. Continue a observar aí os versos 1 a 3. Note como Paulo se refere a Timóteo. Timóteo que era o seu filho na fé. Timóteo é chamado de irmão. Filemão é chamado de um colaborador. Uma palavra que nos originais tem o sentido de alguém que luta lado a lado, um soldado que luta lado a lado no mesmo exército. Áfia, que provavelmente, quase certamente, é a esposa de Filemão, é chamada de irmã. E Arquipo, que provavelmente era, alguns comentaristas vão dizer que Arquipo era filho também desse casal e pastor da igreja. Mas quem é Arquipo aqui? Paulo é descrito como um companheiro de lutas. Você percebe a repetição desses temas aqui? Para nós que estamos separados de Paulo e Filemão, por quase 20 séculos de história, pode parecer para nós que Áfia seja uma coisa menor, que Áfia seja citada nessa saudação. Naquela época, as mulheres eram consideradas como seres inferiores. Quanto mais ser citada como uma líder de uma igreja, de uma congregação. Mas ainda assim, é estranho que ela seja citada como irmã, o mesmo título de Timóteo, lado a lado com os cooperadores. Mas nós vemos isso acontecer em outras cartas de Paulo. Mulheres, a gente percebe nessas cartas que elas fazem parte do grande propósito de Deus, tanto quanto os homens. Mulheres como Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria de Betânia, Priscila, Febe e a própria Áfia. Mulheres fazem parte desse reino, desse plano de Deus. Outro ponto, agora lá no verso 7. Filemão é fonte de consolo para os santos. E por isso Filemão também é uma fonte de consolo para Paulo, a quem ele nem conhece pessoalmente. A gente já vai falar sobre consolo, mas o que eu destaco aqui é que Filemão está irmanado, ele está ligado, ele está em cooperação, até mesmo com pessoas a quem ele nem mesmo conhece. Ele está ligado a pessoas a quem ele nem mesmo conhece. Qual é a lição a ser aprendida aqui? A Igreja de Cristo é uma só grande família que coopera uns com os outros, unida em sua diversidade e ligada por laços ilimitados e atemporais. Você pode repetir comigo? É grande? Mas vamos juntos? A Igreja de Cristo é uma só grande família que coopera uns com os outros, unida em sua diversidade e ligada por laços ilimitados e atemporais. Um só exército de cooperadores. Um só cabeça que é Cristo. Cristo nos comprou com o seu sangue. Cristo nos chamou pelo seu Espírito. Cristo nos regenerou para uma santa vocação. A graça, a paz da reconciliação com nosso Deus e Pai é a mesma. A missão de fazer discípulos de Jesus é uma só. A promessa eterna é a mesma, é igual para todos nós. Seja você homem, mulher, idoso, criança, instruído, com pouca instrução, rico, pobre, patrão, empregado, não importa. Nós todos partilhamos ou cooperamos uns com os outros como uma grande família, como um grande exército de Deus. Ainda assim, a igreja é bela na sua diversidade. Quando nós somos recebidos numa comunidade de fé, como essa, nós não somos descaracterizados da nossa personalidade. Você não precisa ser igual a todo mundo nos seus gostos. Você não precisa ser igual a todo mundo nos seus talentos. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a variedade colabora para o progresso do todo. A variedade colabora para o progresso do todo. Mas ainda, a nossa cooperação não se limita em tempo e espaço. Eu e você estamos ligados à igreja eterna do Senhor Jesus. Eu e você somos herdeiros da tradição apostólica.
Eu e você partilhamos da mesma fé que havia naqueles crentes que se entregavam à morte nas mãos dos infiéis e que continuam a se entregar. Nós ainda partilhamos da mesma fé com aqueles que sofrem na igreja perseguida nos países muçulmanos, na Coreia do Norte. A nossa fé é a mesma fé da igreja subterrânea chinesa. Eu e você temos irmãos na África, na Europa secularizada, na Oceania distante. Meus irmãos, são laços que nos unem ainda mais fortes do que os laços do sangue. Por quê? Porque os laços do sangue não permanecem para a eternidade. Você possui laços muito mais fortes com pessoas que você nem conhece, na África, na Europa, em tantos outros lugares, na Índia, onde quer que seja, do que laços que você tem com a sua própria família. É possível que você receba essa afirmação com um sorriso. Bonito de dizer, difícil de viver e mais difícil ainda de observar. Não é verdade? E você tem razão. Você tem razão de duvidar. A construção não é fácil, porque nós lidamos com o pecado de cada um. Eu digo a você que você não vai encontrar uma só igreja perfeita nesse sentido, de cooperação, de ligação uns com os outros, mas esse é um alvo que deve e que vale a pena ser buscado. É como escreveu Warren Wiersbe, escritor americano: unidade e diversidade devem trabalhar juntas, ou uma há de destruir a outra. Unidade sem diversidade é uniformidade, mas diversidade sem unidade é anarquia. Não dá para viver unidade sem diversidade, nem diversidade sem unidade. Como é que você se encaixa nessa família de cooperadores? Não importa quem você é, não importa quem seja o irmão ou irmã que está do seu lado agora, todos nós somos parte da família de Deus. Uma só fé, um só batismo, apenas uma esperança. Ainda assim, essa é uma família diversa. E nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Por quê? Porque a diversidade joga a nosso favor. A primeira marca de fé e de amor de um cristão amado é a cooperação. A segunda marca é uma fé que se consolida em atos de serviço. É aquilo que nós chamamos de coerência. Coerência. No verso 4, Paulo diz que sempre se lembra de Filemão em suas orações. Não é? E por que é que Paulo ora? Leia aí novamente o verso 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que é essa comunhão de fé que Paulo fala aqui? Existem muitas interpretações possíveis, mas aquela que parece fazer mais sentido em todo o contexto é de que Paulo ele entende Filemão como um participante do seu ministério. O ministério de Filemão é o ministério de Paulo. O trabalho de um é o trabalho de todos nesse sentido. Filemão já se revelou como um cooperador digno, mas Paulo o estimula a crescer ainda mais. Por mais que você seja maduro espiritualmente, existe sempre margem para você ir um pouco mais além. Por mais maduro que você seja, você pode crescer sempre um pouco mais. A oração de Paulo é nesse sentido. Paulo está orando para que a participação de Filemão no ministério da palavra seja ainda mais eficaz, seja ainda mais efetiva. Como é que ele vai fazer isso? Pelo pleno conhecimento do bem que há em nós. Antes de conhecer a Cristo, Filemão estava cheio de perversidade, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, seja de rebelião. Mas, pastor, como é que você sabe disso se o texto não diz, e tudo que a gente sabe de Filemão que está nessa carta? Simples, meu amado, porque isso descreve a todos nós. Todos nós, por natureza, estávamos cheios de pecado. Por natureza, eu e você estamos indispostos com Deus, indispostos uns para com os outros. Mas quando Cristo entra na sua vida, nós somos reconciliados. Existe reconciliação, existe restauração de laços com o Senhor e uns com os outros. No nosso coração, é claro, ainda vão existir marcas do pecado. E essas marcas do pecado, porque nós estamos numa realidade caída, vão continuar até o dia em que Cristo nos chame à sua presença. Mas assim como as marcas do pecado estão no meu e no seu coração, também estão no nosso coração o desejo pelo bem, o desejo pela bondade,
o desejo de fazer aquilo que agrada a Deus. É o fruto do Espírito, que se manifesta em nós em amor, alegria, benignidade, bondade. Nós passamos, por causa da nossa conversão, a entender que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Deus e vivemos uns para os outros. Ou seja, a fé produz fruto. E sem fruto, a fé é morta, como diz Tiago. Por meio das nossas boas obras, a nossa fé se torna conhecida. E se torna conhecida tanto pelos crentes quanto pelos descrentes. Por meio das nossas boas obras, meus irmãos, todo bem que existe em nós se exterioriza. As pessoas ao nosso redor tomam pleno conhecimento do poder do Evangelho que nos transformou, por meio do bem que nós fazemos. Qual é a lição a ser aprendida aqui? A fé de um cristão amado é uma fé coerente, que se faz conhecida por atos de amor. Essa é a lição aqui, a lição da coerência. Você pode ler comigo? A fé de um cristão amado é uma fé coerente que se faz conhecida por atos de amor. Pode parecer que quando a gente fala de amor prático, como é o caso aqui, que esse exercício de amor prático demande muitos recursos. Demande de você de dinheiro, demande tempo, demande energia. É claro, pode demandar sim. Mas às vezes não é algo que custe mais que um sorriso. Não é algo que custe mais do que um abraço. Às vezes esse amor prático não custa mais do que seu silêncio ao lado de alguém que sofre, para chorar junto com essa pessoa. Pense no impacto, meus amados, que coisas como gentileza, generosidade, hospitalidade podem fazer no meio de uma sociedade tão competitiva, tão indiferente quanto a nossa. Pense no que generosidade, gentileza podem fazer no nosso meio. Isso é um ato de adoração a Deus. Amor que se revela em prática. Se não existe transformação para mostrar, como você prova o poder do Evangelho? Como é que você prova o poder do Evangelho? Seguindo o exemplo de Filemon, pelo que as pessoas que te conhecem poderiam agradecer a Deus? As pessoas que te conhecem poderiam agradecer a Deus pela sua vida? Por quê? Pelo quê? Pelo que você é conhecido? Todos nós deixamos pegadas por onde nós passamos. Quais são as marcas que você deixa para trás? Ora, chega de discurso. Chega de discurso sem prática. O mundo está cansado da incoerência da igreja. O mundo está cansado de uma ortodoxia, e nós, reformados, somos muito conhecidos pelo nosso zelo pela ortodoxia, mas o nosso mundo está cansado de uma ortodoxia que não se revela numa ortopraxia, numa prática correta. Uma velha canção dos vencedores por Cristo já afirmava: ou você faz o que falam, ou então você se cala de uma vez. Como anotou um escritor anônimo, atos e não discursos refinados são a prova do amor. Atos e não discursos refinados são a prova do amor. E que resultado o nosso amor prático obtém? Veja o final aí do verso. O pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que isso quer dizer? Que no final as bênçãos que nós semeamos por amor vão redundar não em glória para nós, mas para Cristo. Nós vamos reconhecer Cristo sendo formado uns nos outros. Os menos maduros vão olhar para nós e vão desejar ser como nós. Os endurecidos de coração vão entender que eles precisam emendar os seus caminhos. Os enfraquecidos vão encontrar em nós apoio e cuidado. Os descrentes vão descobrir que uma nova humanidade não é apenas possível, mas que ela já é uma realidade em um reino que ruma em direção à sua consumação. Todos hão de saber que Jesus está no meio de nós, que Jesus está em nós e que Jesus está operando através de nós, quando existir coerência. Todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus pelo amor que nós revelamos uns aos outros. E nisso Cristo vai ser glorificado.
Mas vamos para a terceira marca de um cristão amado. Um cristão amado é um cooperador, um cristão amado é coerente, e um cristão amado é um consolador de seus irmãos, à semelhança de Cristo. Consolo. Observe agora o verso 7 do nosso texto. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo sabe que a sua oração vai achar uma resposta positiva da parte de Deus. A sua oração para que a fé de Filemão se mostre ainda de maneira mais efetiva. Ele sabe que essa resposta vai ser respondida com um sim de Deus. Sabe por quê? Porque mostrar amor de modo prático, assim como receber Onésimo, é algo que já faz parte da vida de Filemão. Paulo sabe que vai ser ouvido, a oração vai ser respondida, porque ele conhece, pelo menos de fama, Filemão. Nós podemos, meus irmãos, preste bem atenção nisso, nós podemos e devemos esperar o bem da parte de quem anda com Cristo. Espere o bem de quem anda com Cristo. Sabe por quê? Porque para estes, os que andam com Cristo, o bem é uma força irresistível. Ainda que possam existir tropeços, ainda que possam existir decepções, a benignidade é um caráter natural de todo crente. Agora, coloque-se por um instante no lugar de Paulo. Paulo já não é mais jovem. Ele devia ter por volta aqui dos seus 55, 56 anos de idade. Paulo está preso em Roma. Além disso, pesa sobre Paulo a preocupação com as igrejas e seus irmãos, como ele fala lá em 2 Coríntios. Todos os dias chegam a Paulo notícias que dão conta dos sofrimentos dos crentes por causa do Evangelho. Você consegue imaginar o estado de espírito do apóstolo? Com tudo isso em cima dele? Agora chegam a Paulo notícias de um homem em Colossos que abriga uma igreja doméstica. Ele fica sabendo que existe um homem lá que abriga uma igreja doméstica. Nós não sabemos que tipo de apoio Filemão prestava à igreja, mas não é difícil da gente imaginar. A casa de Filemão é uma extensão do seu coração. É uma porta aberta de hospitalidade. É um abrigo seguro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pense, que tipo de emoções teriam sido despertadas em Paulo a partir dos relatos sobre Filemão? Você não precisa adivinhar. Ele mesmo diz: seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Você consegue se identificar com Paulo? Às vezes a vida fica muito difícil, não é verdade? Às vezes a nossa vida fica muito difícil. O trabalho é mal remunerado. Às vezes o ambiente é conflituoso. Às vezes a sua saúde não vai bem. Ou você está preocupado com um familiar adoentado. E de repente chega para você uma boa notícia. Seu filho tirou notas altas. Você encontra um bilhetinho amoroso de estímulo da sua esposa ou do seu marido. Às vezes é um prato de comida preparado com carinho para você, quando você chega de casa, do trabalho, da rua. Não é um alívio para você? Para você entender como é que é o estado de espírito aqui, o que é esse consolo que Paulo fala? É um alívio. E aqui é o amor de Filemão que alegra e consola Paulo. Não é apenas aquilo que Filemão faz, mas a evidência de quem Filemão é. Porque Filemão aqui, Paulo ouve dele que ele é um reflexo de Cristo. Você se lembra que o nosso Senhor não prometeu aos cansados e sobrecarregados que ele lhes daria descanso? Lembra disso? Quem é que cumpre essa promessa do Senhor aqui no texto? Filemão. É através de Filemão que o Senhor está trazendo alívio àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Filemão é um canal de bênçãos. Filemão é uma fonte de alívio aos santos do Senhor. Qual a lição aqui? Crentes amados, a exemplo de seu Senhor, são um canal do consolo de Deus aos seus irmãos sobrecarregados. Vamos juntos? Crentes amados, a exemplo de seu Senhor, são um canal do consolo de Deus aos seus irmãos sobrecarregados. Essa voz foi de locutor agora. É isso aí. Você percebe como isso é glorioso? Como isso é glorioso, irmão? A igreja é um canal de descanso
do descanso que Cristo promete. A igreja de Cristo, o povo de Deus, é um lugar de descanso. A igreja é a família na qual Deus insere o solitário. A igreja é o refúgio dos que estão sob o ataque inclemente do inimigo. Eu vou dar aqui o meu testemunho pessoal para vocês. Eu posso testemunhar pessoalmente de quantas vezes eu cheguei nesse lugar aqui, entristecido, cheio de problemas, afligido por lutas espirituais profundas. E os irmãos, vocês, meus amados irmãos, foram uma fonte de alívio, um instrumento de Deus para minha consolação. Às vezes, é o sorriso, é a bagunça, é a alegria das crianças. Às vezes é o abraço carinhoso que eu recebo. Às vezes, são as palavras duras de vocês que me desafiam a crescer. Eu, pastor César, o crente César, ovelha de Cristo, assim como vocês, eu posso afirmar que as palavras do Salmo 133, que nós lemos juntos no início da liturgia, são verdadeiras. O Senhor derrama a sua bênção nesse lugar, na união dos irmãos. Deus faz isso aqui na Antioquia. Pelo menos para mim. Talvez você tenha uma opinião diferente, é seu direito, mas para mim, Deus faz. É algo perfeito? É claro que não. Claro que não. Eu não posso esperar alguma coisa perfeita desse lado da eternidade. Mas é bom do jeito que é. É bom do jeito que é. E vai melhorar ainda mais. Sabe por que eu sei que vai melhorar ainda mais? Porque aquele que começou a boa obra em mim, é aquele que começou a boa obra em você, é aquele que começou a boa obra na Antioquia, e ele há de completá-la. Nós estamos fadados a sermos a semelhança de Cristo. Esse é o nosso destino. Você crê nisso? Nessa primeira mensagem, então, sobre a carta de Filemon, nós aprendemos que são 3 as marcas de fé e amor de um crente amado por Deus e pelo seu povo: cooperação, coerência, consolo. Cooperação, coerência, consolo. Antes de nós encerrarmos, há 3 aplicações, 3 últimas aplicações que eu gostaria de fazer com você desses princípios. A primeira é a você que se encontra afastado da comunhão do corpo. A você a quem nós recentemente damos o nome de desigrejado. Não é nenhum de vocês aqui, mas talvez seja de alguém que nos assiste. Mas eu também falo a você, que se encontra desanimado com o atual estado da igreja, que se encontra desanimado talvez com o estado da sua igreja local, pode ser até mesmo da Antioquia. Geralmente alguém chega a essa situação de desânimo ou de afastamento porque não vê essas marcas que nós tratamos aqui na sua própria igreja. Cooperação, coerência e consolo. Eu sei, às vezes a igreja, que deveria ser uma fonte de alívio, acaba sendo uma fonte de dores ainda. Mas eu convido você a não desistir da igreja. E por uma simples razão. Cristo não desistiu dela. O retrato final da igreja é de uma noiva imaculada, perfeita, sem mancha. O processo pode ser doloroso, sim, mas ele vai ser bem sucedido, porque Jesus é o Senhor da igreja. Eu sei que a igreja não vai fracassar, não porque eu confie em homens, mas porque eu confio em quem a governa. Não desista. Não desista. Busque forças. Busque reconciliação na esperança da igreja gloriosa que está diante de nós. Olhe para frente. Olhe o que a igreja vai ser. E ali você vai encontrar consolo, esperança e força para seguir adiante. A segunda aplicação aqui é para você que se sente esmagado sob o peso da responsabilidade. É muito fácil quando a gente ouve uma mensagem como essa, a culpa nos afligir de alguma maneira. Eu tenho de ser mais cooperativo, eu tenho de ser mais coerente, eu tenho de ser mais consolador. Às vezes bate isso, né? Quando a gente ouve uma mensagem como essa. A partir de amanhã, pastor, eu vou ser mais consolador dos meus irmãos. Eu exorto você a perseverar sim no crescimento.
Como eu já disse, você sempre tem espaço para ser melhor do que você é. Mas lembre-se de que você já não é mais quem você era. E que você ainda não chegou naquilo que você vai ser. Você está em processo. Se você quer crescer mais, se você quer ter mais marcas de amor e fé, como nós falamos aqui hoje, o segredo é esse. Peça ao Senhor que Ele te ensine a amar mais. Peça a Deus que te ensine a amar mais a Ele. Peça a Deus que te ensine a amar mais as pessoas. Qualquer transformação que não passe pelo teu coração é mera cosmética, é mera maquiagem. Que Deus mude o seu interior pelo fluxo de um amor intenso. Que o teu coração seja transformado pela força e pelo poder do amor que emana de Deus. A última aplicação é a você que ainda não é um crente no Senhor Jesus, mas que ouve essa mensagem e entende que existe uma alternativa a esse mundo, tal qual ele é. Que entende que uma outra humanidade é possível. Você sabe por que nós, Igreja de Cristo, somos e nós queremos ser cada vez mais como esse texto diz? Sabe por quê? É porque o nosso cabeça, Jesus Cristo, o é. Cooperação, como nós falamos, tem a ver com unidade. E Jesus, ele se fez como um de nós, ele assumiu a forma de servo para que nós pudéssemos ser como ele. Unidade. O que é que nós vamos falar a respeito da coerência de Cristo? Ninguém jamais falou de amor como Jesus, mas ninguém mostrou amor como Jesus a ponto de se entregar por gente que o desprezava. É por causa de Jesus que nós aprendemos a amar até mesmo os nossos inimigos. É por causa de Jesus que nós aprendemos a amar até mesmo e a orar por aqueles que nos perseguem. Quanto consolo Cristo não trouxe aos que estavam cativos do diabo. Que consolo há em sua cruz ao sabermos que não existe mais culpa que nos separe de Deus. Que consolo existe para nós na sua tumba vazia, ao sabermos que a morte já não é mais um destino definitivo para aqueles que creem. Que ânimo existe ao meu e ao seu coração, por nós sabermos que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede dia e noite por nós. Que esperança consoladora em nós conhecermos que um dia Ele voltará para nos buscar e Ele nos levar para um mundo em que nem pecado, nem morte, nem dor não mais existirão. Você quer provar dos frutos da cooperação, da coerência, do consolo de Cristo? Venha a Ele por meio da fé. Venha a Jesus por meio da fé. É essa igreja de cooperadores que está te convidando. Que Ele, Jesus, que se fez como um de nós, viveu vida perfeita em palavras e obras em nosso favor, e que nos consola todos os dias pelo seu Espírito, nos abençoe, para que nós sejamos cada vez mais, deixemos cada vez mais pegadas de amor por onde quer que nós passemos. Bendito Senhor, olhamos para o Senhor Jesus e vemos nele o perfeito exemplo de cooperação, coerência e consolo. Dá no Senhor que sejamos também assim. Pai, que nós não saiamos daqui com uma impressão legalista de que precisamos fazer isso ou aquilo. Mas, Pai, que o nosso desejo seja por mais amor por Ti, Senhor, mais amor pelas pessoas. Pai, que o Teu Espírito se mova em nosso interior nesse sentido e produza em nós, ó Deus, um amor semelhante ao Teu. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e louvarmos ao nosso Deus uma última vez.